Seja bem-vinda a mais um Delas Convida. A nossa convidada de hoje é Alice Luz, CEO da Undoc Tecnologia e coordenadora do Acate Mulheres. Seja muito bem-vinda, Alice. Obrigada, Sibeli. Prazer estar aqui com vocês. A Alice vai nos mostrar, com cases e com o conhecimento todo dela, como que a liderança feminina impacta diretamente nos resultados das empresas. E você acompanha muito de perto muitas empresas, o desenvolvimento delas e muitas mulheres à frente delas, né? Sim. Então, hoje a Undoc, a gente faz parte ali do grupo Softplan. Eu assumi tem 6 meses e a gente consegue ver, de fato, o quanto uma liderança feminina ela é muito mais colaborativa, né? Pelo menos nas minhas experiências, assim, dois pontos que para mim trazem muita vantagem competitiva é realmente essa colaboração. A gente, como liderança feminina, eu acho que a gente consegue juntar mais o time, ter uma escuta mais ativa, e isso acaba engajando e gerando mais confiança, né? E também uma coerência maior entre o que a gente fala e o que a gente faz, né? Então isso também engaja mais ali o time que está com a gente. É claro que, né, isso não é exclusivo só das mulheres, mas eu vejo que quando as mulheres usam desses 2 pontos, né, colaboração e coerência na fala, a gente consegue alavancar muito mais os resultados da empresa. Você defende que a liderança feminina ela traz essas vantagens, né, competitivas. Quais são as mais evidentes que você percebe quando a gente fala das mulheres à frente, né, dos negócios? Eu acho que, de fato, é a escuta, né? É mais a vulnerabilidade, um ponto importante, assim, focando em né? Para mim, a vulnerabilidade é algo que tem transformado a minha jornada. Quando a gente entende que a gente também, né, tem os nossos dias ruins, né, que a gente também tem as nossas dificuldades, o time acaba nos confiando mais e acabam sendo mais abertos, mais colaborativos. Então, não que, né, de novo, não que só as mulheres conseguem fazer isso, mas as mulheres elas acabam tendo buscando mais autoconhecimento, e isso deixa, né, mostrando que a vulnerabilidade é algo positivo. Então, no meu dia a dia, eu percebo que esse ponto realmente tem feito a diferença. Alice, você pode compartilhar com a gente um case dessas tantas lideranças femininas que você acompanha, que transformou os resultados em resultados reais? Joia. Então, assim, hoje na Undoc, a gente tem 60% dos nossos colaboradores são mulheres. Né, de 15 líderes que a gente tem entre coordenadores, gerentes e diretores, 10 são mulheres. Então, nós somos um case de sucesso. Hoje, a Undoc, a gente trabalha com o setor público, um mercado que normalmente é mais masculino, e a gente hoje tem uma marca super fortalecida, conhecida nacionalmente, com um time né, com 60% da liderança. Então, a gente consegue ver que realmente é possível e que as mulheres têm conquistado um espaço cada vez maior. Então, um exemplo para mim, sem dúvida, que eu tenho levado é realmente a própria Undoc. E ontem até, né, uma dúvida que me perguntaram foi, mas vocês têm metas, né, para colocar mulheres? E não, isso vem muito orgânico. Hoje, nos recrutamentos, assim, a gente percebe que as mulheres estão vindo muito mais preparadas. Então, o que a gente tem feito é por meritocracia e competência, e as mulheres acabam, nos dias de hoje, elas têm se destacado bastante nesse movimento, nesse mundo corporativo, assim. Que conselho que você daria para as mulheres para utilizarem, né, as qualidades que elas têm já, as qualidades genuínas, como a própria vulnerabilidade, a sensibilidade, para poder usar de forma estratégica? Então, o que a gente vê, assim, que as mulheres, elas esperam demais o preparo, né, estarem 100% preparadas. E a gente percebe que não é necessário, né? Às vezes a gente precisa primeiro assumir uma responsabilidade, e esse preparo ele vai vir, né, ao longo do tempo. Então, um conselho que eu sempre dou, assim, se você acha que é capaz, né, você é capaz. Né? Então, busque se desenvolver para não perder as oportunidades. As mulheres, a gente até comenta, né, os homens têm uma autoestima muito maior. Eles às vezes não sabem, mas vão lá e se colocam, né, à prova, e a mulher elas fica, né, esperando o momento sempre certo. E isso no mercado corporativo, na velocidade com que as coisas estão andando, às vezes a oportunidade pode passar. Então, as mulheres têm que se sentir capazes que ela vai conseguir assumir aquele desafio, e organicamente as responsabilidades acabam vindo e ela vai assumindo papéis cada vez maiores em posições de decisão. É o empoderamento e a coragem, o empoderamento, né? e a coragem, exatamente. Porque é bem isso. Muitas vezes a mulher já tem muito mais preparo, mas ela não acredita tanto em si. E isso é muito importante, inclusive em áreas da tecnologia, né? Exato.
e uma puxar a outra, né? Então, por exemplo, na Undoc, eu só tive a oportunidade de, né, assumir uma diretoria executiva. Então, eu cheguei na empresa como analista, né, virei gerente, depois fui para diretora executiva. Isso porque eu fui abrindo portas e desenvolvendo o meu time. Hoje um time que, né, é majoritariamente feminino. De novo, né, não por escolha, mas realmente por muita competência das mulheres que estavam comigo, que me permitiram que eu puxasse elas para cima e que eu também pudesse ascender na carreira. Então, acho que esse também é um ponto relevante, que a gente, como mulher, que a gente também incentive e encoraje, né, as que estão trabalhando com a gente ali a também assumir novos desafios. Para as que querem também, assim como você, assumir papéis, cargos decisivos ali de liderança, qual que é o conselho que você dá, além de expor as suas vulnerabilidades, de confiar mais em si, em todo o conhecimento que elas já têm? Não caminhem sozinhas, né? Eu acho que esse é um ponto. Hoje a gente tem muitas mulheres, né, querendo ajudar, sendo mentoras, puxando para um papo, participando, por exemplo, né, do Acate Mulheres, do qual eu faço parte. Então, não sofram sozinhas, né? Tem muitas mulheres que já trilharam essa mesma jornada e que podem contribuir para que o caminho seja menos dolorido possível. Então, o conselho que eu sempre dou: procurem mulheres para trocar, né? Procurem coletivos para se associar, né? Para fazer parte e dessa forma a gente vai ver que a gente não está sozinha, né? Que os nossos desafios são os mesmos que muitas passaram, porque a primeira barreira que a gente precisa quebrar é a nossa própria, né? E essas mulheres conseguem nos apoiar e mostrar e facilitar, talvez, abrindo novos caminhos, novas frentes que às vezes a gente não estava enxergando, né? Então, o principal conselho que eu dou, né, principalmente para o meu time, assim, tá fazendo mentoria? Tá fazendo uma terapia? Então, procurem esse tipo de instrumento, né, para poder alavancar, e que essa coragem ela vai vir, né, organicamente também, e uma vai puxando a outra, assim, né? E o que você quer pensando no futuro? O que você imagina tanto para Undoc quanto para Acate Mulheres? Qual que é a sua perspectiva para os próximos anos? O exemplo arrasta, né? Então esse é um lema assim que eu sempre levo. O meu propósito de vida realmente é inspirar pessoas e fazer as empresas crescerem. Porque quando a gente faz uma empresa crescer, a gente está ali com famílias inteiras acreditando naquele sonho, né? Então, o que eu tenho de muita expectativa para Undoc e, né, para a Softplan e para as empresas que porventura, né, vão entrando nesse ecossistema com a gente, é que a gente possa crescer cada dia mais, para mais pessoas, não só mulheres, né, contra os homens também, possam ascender na carreira, ter mais qualidade de vida. E o mesmo para a Acate Mulheres, né? O que a gente deseja ali como grupo é inspirar outras mulheres, né? Trazer exemplos, práticas, para que, né, que as que estão começando e trilhando essa jornada vejam que é possível. E a gente só faz isso, né, se colocando, né, num palco, num podcast, levando essa informação adiante, né, numa entrevista para outras mulheres que talvez não estavam se percebendo, tenham esses gatilhos e possam desabrochar, né, como a gente fala. Você deve ter visto muito isso ao longo da sua carreira, né? Muito. Então eu falo assim, né, minha maior experiência realmente, nos últimos 6 anos, eu acho que eu passei debruçada em trabalho, muito focada na empresa mesmo, e eu pude ver em cada uma do meu time, assim, que não se enxergava como líder, e eu fui mostrando, apoiando, dando caminho, né, quando nem todo mundo precisa ser líder, né, gente? Existe um caminho ali da carreira Y, né, que a pessoa pode buscar ser especialista, mas eu, quando enxergo um potencial, assim, eu falo: olha, você é capaz, né? Vamos lá, qual que é essa dificuldade? Aí você vai desenvolvendo, vai passando curso, vai passando, né, vários podcasts. Hoje a gente tem muita informação, né? E a gente tem, né, o meu dever principal como líder é mostrar para essas pessoas que existem isso, para que elas se enxerguem num lugar que já é delas, né? E elas talvez não estão tendo coragem de aceitar. Né? Alice, muito obrigada por trazer o seu conhecimento, né? Compartilhar um pouco da sua jornada. Obrigada, e também, gente, das dicas que você passou para elas. Obrigada. Desejo sucesso aí para todas nós. Para você também, e até a próxima. Obrigada, até a próxima, gente. Nós ficamos por aqui, mas tem mais Delas com Vida para você. Só você continuar assistindo aí.